E ela começou a levantar e tirar as coisas da minha mão. Não, não vai escrever. O que eu fiz? Eu comecei a ir para o banheiro e trancava a porta. Aí ela vinha e batia na porta do banheiro. Mariluz, eu estou passando uma obra à porta, daqui a pouco eu abro. Só ia abrir depois que eu tinha escrito. No dia seguinte, eu li e falava, nossa, que coisa bonita que eu escrevi. E como eu tinha programa na rádio, que o dono da rádio havia me dado um programa dominical, o que também é fantástico, porque esse homem não dava 1 minuto de programa para ninguém, ele deu para mim. Era ZYR33, Rádio Difusora de Penápolis. E eu, ao meio-dia, todo domingo, eu fazia uma crônica. Quando eu não lia, geralmente eu dava, era para os locutores lerem, que eles tinham uma voz mais bonita. E a gente também redigia o programa na Senda da Luz, o programa espírita de sábado, que o centro levava ao ar, né, e pagava. Mesmo que eu não participasse, como a pessoa que era encarregada dessa divulgação estava dando aula no sítio, nem sempre chegava em tempo. Então, eu sempre deixava o programa pronto. Se a pessoa não vinha, eu lia a parte que ia ser dela e os locutores liam as outras partes, porque eu achava muito chato uma voz só falando. Achava muito monótono. Então, havendo um diálogo, havendo outra coisa, enriquecia mais. E sempre participava dos grêmios estudantis, sempre declamando. E como todo mundo chegava nas concentrações e declamava as coisas do Parnaso de Além Túmulo, eu chegava lá, Mariluza, não declama essa do Castro Alves porque eu só sei essa. O outro, não declama essa porque eu só sei essa. Então eu comecei a fazer poesias que ninguém teria, porque eu que recebia, né? Só que eu não achava que eu recebia, eu achava que eram minhas. Eu decorava e as apresentava. Não aceitava mediunidade em mim de jeito nenhum. Estudava, conhecia a parte teórica, mas não aceitava. Foi preciso que os braços balançassem 24 horas sem parar. E aí eu tive que aceitar que realmente estava tendo uma intervenção ali muito forte. Depois foi a língua que enrolou, eu ia falar uma coisa, falava outra, falava até outros idiomas. Aí eu fui para o centro, porque tinha que trabalhar mesmo na sessão, através da incorporação. Depois, antes, quando nós lançamos o Confidências, estivemos em Ouro Preto, eu peguei uma pedra do muro da casa do Tomás e percebi que, segurando-a, eu via cenas. Então, tinha a ver com a psicometria. Já fiz isso com várias pedras, com nomes de pessoas na desobsessão. Eu uso esse recurso da psicometria, porque você usa a clarividência, que pode ser cognitiva, pós-cognitiva ou pré-cognitiva. Você pode ver presente, passado ou futuro. E aí foram vindo, né? Era o desdobramento, eu já fazia naturalmente. No centro não deixavam. Não desdobra aqui, porque dá de você não voltar. Eu fazia isso naturalmente em casa, como faço até hoje. Fico muito brava é quando não consigo, quando quero ir num lugar e não me levam, não me deixam ir. E assim foi vindo, né? A evidência, a audiência já existia e a coisa foi caminhando. Sinto não ter bicorporiedade. Bom, em 1969, nós vendemos o nosso apartamento Santana, eu frequentava um centro lá, e viemos para o bairro do Ipiranga, compramos um apartamento na Rua Cisplatina. A namorada do meu irmão, então, estava indo ao Lar do Amor Cristão. E eu resolvi ir lá, porque minha mãe tinha muita dor de cabeça. E eu resolvi passar por uma consulta para minha mãe com uma das médiuns da casa. Eu acho que eu falo isso no livro Inconfidência de uma Confidente, nesse aqui. Como muitas coisas que eu já falei para vocês estão aqui. Eu nem lembro tudo que eu ponho nos livros, eu acho que está. Porque eu misturo tudo, o que me falam, o que eu ponho, o que pode pôr, o que não pode, né? Coisas assim. Então, o que aconteceu é que eu cheguei lá e a senhora, o rapaz disse para mim, olha, a senhora não vai poder ser atendida hoje porque todas as senhas dadas da semana passada, o pessoal está voltando essa semana, que houve enchente, a médium não pôde vir. Então, a senhora pode ir embora. Mas como eu tinha marcado o encontro com a Silvia, que era a namorada do meu irmão, então, eu falei, eu vou esperar a moça aqui. E mentalmente eu pedi à minha avó, vó, me ajuda aí que eu preciso dessa consulta hoje para a mamãe. Minha avó Maria Genoveva Moreira, que sempre me ajudou muito. E fiquei ali. A Silvia chegou, a Silvia falou, vou passar o meu número para você. Eu falei, não, eu posso voltar outra hora, dá para ir a pé da minha casa aqui no lar. Posso vir a semana que vem, não tem problema nenhum.
Aí, nisto, a pessoa que estava tomando conta da senha chegou para mim e disse assim, ó, não fala para ninguém não, mas eu vou dar uma senha para você. Vai ser a primeira a ser atendida. Entrei e ela falou para mim, olha, a senhora não... Eu não vou falar sobre o seu problema agora, porque eu preciso falar com você. Eu falei, não, mas eu não vim aqui por minha causa. Ela disse, não, mas eu preciso falar com você. Ontem, passando roupa, você chorou muito. Eu não lembrava disso, tinha acontecido mesmo. Você chorou porque a Meimei te falou, quando você tinha uns 13 anos, que você tinha um trabalho para fazer com criança, e você acha que pelo fato de estar casada, ter filhos, muitas atividades, você não vai fazer esse trabalho. Está na hora de começar isto. Então, você fala com o seu Celso ou com o seu Luiz, aqui, que eles vão encaminhar você para algum trabalho. E logo depois ela fez eu pensar na casa da minha mãe, deu as orientações devidas relacionadas a isto. Então, na semana seguinte, eu fui lá procurar o Celso ou Luiz e a Cássia estava presente. A Cássia é filha da Maria Pia, que a médium falou para eu vir falar, né, com os dois, porque eu acho que eu tenho um trabalho para fazer com criança. Ela falou, o que você faz? Eu falei, eu tenho várias histórias, eu posso dar evangelização infantil, já dei na minha terra, já dei em muitos lugares. Ela disse, tudo bem, então você começa na evangelização infantil. E aí foram vindo aqueles livros que já haviam começado, do Monteiro Lobato, que ele assinava só Monteiro, então ninguém sabia quem era, o Tomás falava só Tomás, ninguém sabia quem ele era. Se soubessem, teriam me expulsado. E aí eu engravidei do João Marcos, meu terceiro filho. E passei por uma consulta com a Pia, que tinha uma mediunidade de cura fantástica. Ela me disse, mais ou menos, quando ia nascer, disse o sexo da criança. E o João Marcos, com 2 anos, vivia doente. E a Pia dava passe, ela fluidificava a água perfumava. Ela me ajudou muito. Depois eu tive a Mairinha e também houve esse acompanhamento da Pia. A Pia olhava a gente por cima do óculos assim e falava muito pouco. Mas tinha uma mediunidade colosso. Ela dava... A maioria das mulheres que não conseguiam engravidar e que os médicos diziam que jamais engravidariam, tomava o passe da Pia e engravidava, contra todos os prognósticos médicos. Então, dizia, quem engravidar vai tomar passe com a Pia. Não tinha conversa. E acabei trabalhando 40 anos no Lar do Amor Cristão, do qual eu saí há 2 anos atrás. Eu trabalhava na psicografia pública, trabalhava na evangelização infantil, fazia as festas das crianças e trabalhava na desobsessão. Aí, depois de uns 20 anos trabalhando no lar, foi 10 anos no lar. Foi em 79, eu estava recebendo confidências. Eu fui parar na Casa do Caminho, uma trabalhadora do lar que tinha ido para a Casa do Caminho me chamou para montar a evangelização infantil lá, onde eu fiquei durante 20 anos e convivi com a Regina de Barros Moura durante 10 anos. Convivi até a morte dela e depois continuei convivendo com ambas depois do passamento das duas. Com Dona Regina eu aprendi muito na área da desobsessão. Ela tinha uma mediunidade colosso, não só de cura, mas de materialização. E eu assisti, meses antes da partida dela, um fenômeno inusitado. A gente fazia 10 minutos de radiação, de mentalização antes da desobsessão. E ela sempre pedia para alguém marcar essa mentalização, que era silenciosa. E pediu para mim, e aquele dia eu estava sem o relógio. E à meia luz eu não conseguiria ver o mostrador do relógio das pessoas do meu lado. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer os 10 minutos certinho? Eu lembrei que quando criança, que eu não tinha relógio, quando eu queria contar os minutos, eu contava 60, contava de 1 a 60 e tal. Então eu falei, bom, 10 minutos, 600 segundos eu ponho aqui, contando e faz os 10 minutos. Então eu fui mentalizando a cada número, dando para o plano espiritual uma rosa branca, porque o orientador dos trabalhos era Bezerra e Sheila. Então eu estava dando para ambos rosas brancas. Eu contei 600 rosas brancas e nisso eu disse, mentalizado, quer dizer, acabou, vamos passar a segunda parte, que é a comunicação e tudo mais. E nisso a Dona Regina chegou no meu grupo, os grupos eram sempre 4 pessoas e mais um doutrinador. Era um médium de incorporação, outro médium de incorporação, um de apoio, outro de apoio, uma cadeira no meio.
O doutrinador punha o cartão de quem ia ser atendido virado de bruço, para ninguém saber o que era, só ele que sabia para anotar no verso. E ela fez mentalizado. E nisso eu senti que caiu coisa no meu colo. Quando eu peguei, era uma rosa branca. Ela começou a despetalar e eu pus um pouco das pétalas para as duas pessoas que estavam do lado. Uma era minha filha Marilei e a outra pessoa aqui. Ela foi no outro grupo e mentalizado. Eu só não vou contar o que é esse mentalizado que ela me explicou, porque ela não está me permitindo, senão eu contaria. Nesse momento, o Regis falou, dona Regina, tem algo na sua cabeça. Ela provavelmente pensou, um besourinho, alguma coisa, porque apagou a luz, pode ter ido na cabeça. Ela falou, tira, meu filho. Ele pegou e era outra rosa branca. Ela foi andando pelo salão, eram 10 grupos de 5 pessoas cada, e foi chovendo pétalas brancas por todo o salão. Eu acredito que, como estava chovendo lá fora, e as rosas iam despetalar, a Sheila fez o aporte dessas rosas de algum lugar, porque elas chegavam molhadas no próprio ambiente. Dona Regina, uma certa vez, me falou, isso ela me permite contar, das agruras, sofrimentos e dificuldades que ela passou no início da mediunidade. Ela ainda disse, nossa, marido de médium deve sofrer muito. Eu falava coisas no meio da noite, acordava no meio da noite, queria resolver coisas. E aí ela disse que havia sido expulsa da federação, porque diziam que ela estava querendo se exibir e aparecer. Eu mesma fui alvo de um fenômeno. Uma vez ela me chamou na sala de passes, eu estava com as crianças, me dizendo que eu devia ir tomar um passe. E quando eu sentei, ela que veio dar o passe. E à medida que ela dava o passe, começou a gotejar perfume em mim. E eu pensei, meu Deus do céu, não tem furo no teto, não está chovendo aqui dentro, cuspindo em mim, ela não está. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu abri os olhos, olhei para ela e falei, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, minha filha, é sinal que você precisa ou merece, é a Sheila. E continuou, e ela passava as mãos ensopadas de perfume nos meus braços, né? Logo depois veio um ataque. Bem, vamos dizer que a pessoa considerou que era um ataque forte, né? A minha pessoa, é um dos documentos que eu preciso te dar, inclusive, porque nós já tínhamos escrito a resposta a esse ataque e registrado em cartório antes dele sair. E veio um ataque muito forte contra a minha pessoa, a minha mediunidade, confidências e tudo mais. Eu a procurei e disse, olha, dona Regina, eu sabia que isso vinha, acredito que foi um benefício da Sheila para me preparar. Se de alguma forma eu estiver prejudicando a casa, não se preocupe, eu saio. Continuar trabalhando, eu vou continuar. Eu só vou sentir, porque eu gosto daqui, aprendo muito consigo. Mas se esse artigo, de alguma forma, prejudicar a casa, eu estou disposta a sair. Ela falou, não, Mariluza, todo mundo adora você aqui, ninguém vai levar isso em consideração. Eu falei, bom, estou só abrindo a minha fala em relação a isso, para não criar um problema. Passou, no dia seguinte eu cheguei, ela logo me chamou na secretaria. Eu falei, o que foi? Ela disse, imagina que uma pessoa veio me trazer isto. Olha, a moça que a senhora aprova tanto, que a senhora aceita tanto, porque eu fazia pintura mediúnica lá, com o amparo dela. A pintura mediúnica se desenvolveu na Casa do Caminho. Olha o que saiu aqui sobre ela. E ela disse, respondi para ele, me admira que o senhor tenha vindo me trazer esse lixo. O que logo ela havia denunciado que era um homem. Eu acredito que até sei quem foi. Mas aí ela disse, a Mariluza tem que continuar tendo meu apoio e diga a essa pessoa que subscreveu o artigo que para chegar nela precisa passar por mim. E ele sabe o que isso significa. E aí ela foi ver 2 advogados da casa, caso eu quisesse pedir ao jornal o mesmo espaço para responder. Mas eu já tinha tido orientação do Chico e dos nossos mentores para não incentivar isso, porque isso ia gerar uma polêmica que não seria construtiva, era só para vender um determinado jornal que tinha aberto espaço para isso. E durante muito tempo em minha vida eu passei por isso. Eu tenho que citar? Porque às vezes a gente cita o milagre e não cita o santo, tem que citar é o Coveiro Fraterno do ABC.
enterrando reputações e acabando com esperanças. Lindo. Foi muito bom porque eu aprendi. Foi bom também porque eu pude testar alguns amigos, que eu teimava com o Tomás, que eram meus amigos, e ele dizia que não, que eram falsos. E eu disse, como é que você me prova? Ele falou, é simples, você vai responder isso assim, assim, porque ele te pediu. Ele está sendo usado? Não, Mariluz, ele está no complô. Aí vai vir um outro ataque mais virulento ainda. E aí eu não fiz o que o Chico me falou, não fiz o que o Tomás me falou, falei, tá bom, então eu respondo, vamos ver o que vem. Nossa, foi um treco para lá de Deus me livre, pior a emenda que o soneto. Aí eu entendi, eu falei, não, realmente a gente tem que ficar quieto. E como dizia o Tomás, a cada obra criticada, vamos lançar outra, o pessoal precisa ler. Então, é esse o nosso trabalho, né? Na verdade, essas criaturas que leem os livros que a gente lança, não com intenção realmente de uma avaliação correta, estão fazendo aquilo que a consciência deles manda, os compromissos assumidos mandam. Isso é responsabilidade deles, não é minha. Foi muito engraçado, porque eu estava passando a máquina umas mensagens e percebi pela irradiação quem estava presente, porque ele se apresentava como um foco de luz ou como chuva de ouro. Aí eu falei, já que você está aqui, eu estou passando as mensagens, não dá para você me dar o seu nome pelas teclas? Porque aí não dá para eu não saber ler, não entender o que você está escrevendo. Porque ele assinava, eu lia Somos. Era Tomás. Mas o T dele parecia um S. S-H-O-M-A-Z. E eu lia Somos. E aí eu brincava. Somos um, somos dois, somos muitos. Somos o quê? Aí eu falei, quer fazer o favor de dar o nome? Aí ele começou no P. Eu falei, mas aquilo não é P? Aí ele foi catando milho mesmo. Psicodatilografia, ele escreveu. Aí ele pôs, temos uma tarefa a executar. Os nossos caminhos se cruzam há milênios. Se queres me conhecer para me apresentar aos irmãos em ideal, meu nome é Tomás Antônio Gonzaga. Quando eu terminei de clicar ali nas teclas o nome, eu parei, pensei e disse a ele, mas não acredito mesmo, vai ter que provar. E depois disse, você não vai conseguir trabalhar comigo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não obedeço, simples assim. Eu só faço aquilo que racionalmente eu aceite. Fora isto, eu não obedeço, entendeu? Ele disse, mas foi por isso que nós escolhemos você. E a partir daí, ele começou a comprovar, através de várias pessoas, que era ele, inclusive através do próprio Chico, né? E me disse muitas coisas. Algumas eu pus de lado, porque eram muito pessoais, e disse a ele, bom, aqui nem você vai poder provar, nem ninguém. Isso aqui eu posso aceitar ou não aceitar. E eu escolho deixar isso na estante, por enquanto, deixar lá congeladinho, no freezer. Um dia, talvez, eu tire isso de lá. Mas, por enquanto, não vou levar isso em consideração. Vou ficar só centrada realmente na tarefa que a gente tem para fazer. Fico muito contente com essa tarefa. E nenhum pilantra, se Deus o permitir, jamais vai me impedir de dar prosseguimento àquilo que eu vim para fazer. Quando eu falo pilantra, eu falo de pessoas que nos atacam não porque acreditam que a gente esteja errada, mas nos atacam por motivos outros, não só pessoais, mas motivos muito inferiores, digamos assim, num jogo de poder, num jogo de fama, num jogo de dinheiro que eu estou fora. Então, realmente, eu não respeito essas pessoas, talvez o tanto que devesse respeitar. Eu os vejo como inquisidores atuais.